Começar, né? Oi, vocês me escutam? Podemos sim. Acho que já dá para a gente começar. Tem uma quantidade boa de pessoas. Antes de tudo, boa noite a todos. Boa noite. Como eu sempre digo, é um prazer imenso aguardar a semana inteira para esse momento a gente poder se ver um pouquinho, né? Mesmo que virtual, bater um papo, aprender, ensinar, enfim. É um momento muito valioso para nós. E essa quinta-feira, um pouquinho gelada, que a gente possa aquecer os nossos corações nesse bate-papo de hoje, que possamos participar, interagir, agregar conteúdo, conhecimento, né, para a nossa existência. Então, muito obrigada a todos pela participação. Agradeço já de imediato imensamente a Marina, é um prazer imenso recebê-la. Mas eu gostaria de pedir para o Mauro apresentá-la. Pode ser, Mauro? Com prazer, hein? Bom, com muita satisfação. Pediu senha para poder entrar. Tem gente aí com o microfone ligado, vou pedir para desligar, tá? Com muita satisfação que eu já sei, quero... deve ser um problema meu aqui da minha configuração. Eu quero anunciar quero anunciar a Marina França e vou propor para vocês o seguinte: de vocês pensarem nas coisas boas que a nossa... Só um minutinho, acho que o microfone está ligado, está pegando duas vezes. Dá uma olhada. Desculpa, é que nós estamos com dois microfones aqui. Imagine uma das melhores coisas que a Penha já produziu. É a Marina França. A Marina, gente, é fruto dessa coisa linda chamada Penha de França, que é uma pessoa que, como nós, estudou numa escola pública, estudou no Colégio Gabriel Ortiz, percebeu e nunca esqueceu o que é a vida difícil daquele povo que luta muito para viver e para sobreviver. Então a Marina fez disso a sua carreira, sua vida. Trabalhar por essas pessoas, lutar pelas pessoas invisíveis, aquelas que merecem um pouco mais de dignidade. A Marina é, acima de tudo, uma pessoa que conhece espiritismo demais, conheceu Kardec. Muitos jovens não estudaram realmente o espiritismo. A Marina, quando jovem, estudou o espiritismo e busca aplicar esse conhecimento naquilo que ela faz no dia a dia. Marina, para nós é uma satisfação tê-la aqui. A Marina tem até uma história com o Herculano, porque ela participou do grupo que estruturou as atividades da infância no nosso centro, nos anos 70. Participou do grupo que estruturou a questão da infância na Penha. Participou da nossa Mocidade Espírita Trabalho Amor, da Mocidade Espírita de Vila Esperança, que era também no nosso centro. E, portanto, faz parte da nossa história. Depois ela se tornou dirigente do Centro de Estudos do Centro José de Aguiar, ali na Vila Granada. Depois ela foi morar em outros lugares tal, e deixou a Penha um pouco de lado, né, Marina? Mas eu tenho certeza que esse amor continua até hoje, né? Então, por isso que a Marina está aqui hoje. Muito bem-vinda, viu, Marina? Bem, obrigada pelas palavras meigas e gentis, né, que só poderia vir de um amigo antigo igual você. Obrigada a todos, pessoal antigo daí, o pessoal novo que eu não conheço, a dona Ana, minha amiga mais antiga aqui, né? Um abraço para a senhora e para todos vocês aqui. O tema que eu vou trazer é um tema árido, não é um tema fácil. Eu vou tentar condensá-lo da melhor maneira possível. E eu não sou especialista no assunto. Antes que alguém diga alguma coisa, eu não sou especialista no assunto. Eu sou uma assistente social
que trabalha e trabalhou, se aposentou e continua trabalhando com a população de uma forma geral. E eu dei um tema, passeio pelas religiões e o racismo, porque pelas religiões é um passeio mesmo, né? E o racismo eu vou tratar um pouco mais firmemente. E para começar um tema tão árido, nada melhor eu recorri a um poema do Fernando Pessoa, que ele diz, um dos poemas deles, eu só vou pegar um pedacinho, que ele diz assim: o essencial é saber ver sem estar a pensar, saber ver quando se vê, mas triste de nós que trazemos a alma vestida. Isso exige um estudo profundo, um aprendizado de desaprender. E é isso que eu pretendo tratar nesse tema. Quando eu escolhi esse tema, né, na verdade não era esse, era sobre assistência social de uma forma geral. Mas eu fiz parte de um grupo de estudos aí nesses 12 sábados, inclusive tem umas colegas aí, a Delma, a Elizabeth, muito obrigada por estar presente, que foram sábados muito bons e que um dos temas tratados foi a questão do sofrimento. Quando o nosso coordenador perguntou acerca do sofrimento, eu logo fui imaginando os sofrimentos imaginários, esses sofrimentos que nós temos e tudo mais. E um colega nosso levantou o tema que era assim, que o sofrimento mesmo foi a questão do navio negreiro e citou outros tipos de sofrimento. Nesse momento, aí eu pensei, é um sofrimento que perdura até hoje. E esse perdura até hoje que eu sempre senti com a população em geral. Então, começar a tratar esse tema, eu vou tratar um pouco de história, um pouco do Estado, mas eu sei que eu peço desculpas mais uma vez, que eu vou abordar não de uma forma como esse tema merece, mas a minha intenção é pincelar o tema para que a gente comece a pensar sobre isso, principalmente nos tempos atuais que nós estamos vivendo, né? Vamos começar pela questão lá do nosso Brasil colônia, né? Vamos lá, vamos fazer um passeio pela história, vamos lá no nosso Brasil colônia, né? Que a invasão imposta por Portugal em 1500 deu origem ao sistema mais perverso que nós estamos vivendo, que é um sistema que começou com uma forma injusta de divisão de terras, começou com uma forma injusta de exploração de trabalho e começou com a forma mais cruel do patriarcalismo, né? E a questão da religião já começou um pouco antes do descobrimento do Brasil. Quando que começou? Quando na Europa surgiu a questão da falta de mão de obra, e essa falta de mão de obra foi em razão das guerras e em razão das pestes que tinha. E aí, Portugal já tinha recebido a bênção em 1400, mais ou menos, um pouco antes de 1500, de que poderia utilizar a mão de obra escrava. E para utilizar a mão de obra escrava, utilizou o sistema mais perverso que perdura até hoje. Para justificar isso, partiu-se da tese de que essas pessoas estariam ali para servir o branco. E isso pesa nos dias de hoje, né? E os donos da capitania, que receberam cada um as suas terras, primeiro começou com a escravidão dos índios, né, que não deu certo, o pessoal sabe bem, e depois começou trouxe os primeiros escravos. Ninguém sabe ao certo quando foi exatamente que começou a escravidão. Mas a data mais exata seria em torno de 1532, que começou na Bahia e depois foi para Pernambuco. E quando eu pensei na questão dos escravos, eu pensei, o sofrimento não foi só nos navios negreiros. O sofrimento já começou antes, quando esses escravos tinham de fugir. Viviam cada um em suas tribos, então parte deles já fugiam para não ser escravizados. E quando eles eram capturados, eles viviam trancafiados. E a viagem esperava-se em torno de um ano ou um pouco mais,
para poder juntar um número razoável de pessoas, de negros, porque senão a viagem não seria lucrativa. Então, ele já tem, quando chegam em terras brasileiras, eles já têm duas perdas. A perda do seu local de origem, a perda do grupo que eles formaram quando estavam aguardando para serem para virem para o Brasil, e depois a perda durante a escravidão, durante os navios negreiros. E eu não vou descrever aqui os horrores que foi essa questão da viagem, o que aconteceu nessas viagens, que a literatura está farta disso. O que eu vou dizer é que nesses navios negreiros, já em torno de 10 a 15% morriam no trajeto, né? Então, chegavam aqui realmente o mais forte. E quando chegaram aqui, eles iam chegaram milhares de escravos de diferentes etnias. Eu acho que esse trecho é de suma importância, porque é aqui que começa também o grande sofrimento deles. Eles chegam aos milhares, são de diferentes tribos, não são dos mesmos locais, têm diferente linguagem, têm diferentes símbolos, têm diferente forma de se comunicar. Mas, de acordo com uma palestra que eu ouvi, eles têm um denominador comum. Esse denominador comum é que todas as tribos, percebiam a vida de forma integral, além de considerarem que havia uma continuação entre mineral, vegetal e animal. Para o povo africano, não havia morte. O conhecimento era transmitido via oral, de tal modo que, quando morria um velho, dizia-se que queimava-se a biblioteca, né? Esse povo trazia consigo textos corporais totalmente desconhecidos do colonizador. E o colonizador vai começar a percebê-lo como seres infantis, primitivos e inferiores. Mas será a partir destes símbolos que os africanos escravizados se comunicarão, relembrarão suas histórias e estabelecerão resistências. Os colonizadores, por sua vez, tinham clareza de que não bastava apenas a força física para manter a escravidão. Era preciso insistir naquela ideia que eu disse no começo, que o negro foi inventado para servir o homem branco. Então, não havia crueldade para eles, porque eles não eram humanos. E, sem voz, sem identidade, sem língua, os africanos escravizados farão do corpo o capital cultural que usará a seu favor. Era uma coisa muito importante, era importante não ser chamado pelo nome, porque ser chamado pelo nome implicaria numa aproximação que deveria ser evitada. O navio negreiro já mostrava ao africano escravizado que o lugar dele seria em espaços insalubres e que ele deveria servir o branco em todos os aspectos. Quando eu digo todos os aspectos, são todos os aspectos mesmo. E quando chego aqui, o que fazem os povos africanos? Eles criaram ou adaptaram religiões que aqui encontraram. Movimento este que os historiadores chamariam de sincretismo religioso. Então, enquanto o candomblé foi criado no Brasil, e é uma coisa importante, o candomblé não aceitava mediunidade, né? A Umbanda foi uma mistura da cultura negra, da cultura indígena, e foi uma mistura de todos esses grupos que eles formaram essas religiões. E essas religiões também nasceram como forma de resistência ao colonialismo e ao catolicismo, segundo o professor Walter Gonçalves da Silva, estudioso das religiões brasileiras. Era um espaço de cura e resistência à escravidão. Para sobreviver, esses grupos se aproximarão do catolicismo. E como são proibidos de frequentar as igrejas, eles criarão as suas próprias irmandades. Os padres, na época, autorizaram tal criação, desde que a tesouraria ficasse a cargo de um católico branco. Em seus rituais, os negros eles celebravam a vida e a morte e consideravam a morte a continuação da vida.
Uma boa morte implicava para os africanos uma vida bem vivida. Celebravam também seus locais de origem e tudo estava relacionado à morte. Por exemplo, quando se entrava na juventude, fazia a celebração da morte da infância. Quando se entrava na idade adulta, fazia-se a celebração da morte da juventude, e assim por diante, né? E era interessante que, nessa época, viviam os grupos católicos e os grupos de matrizes africana. Em geral, os africanos eram procurados para questões de cura, ou por conhecerem a Eva, ou por questão da mediunidade, né? Então, até nesse momento, até 1500, 500 e pouco, nós temos essas duas vertentes no Brasil. Logo no começo da colonização, chegam aqui os franceses e, em seguida, chegam os holandeses. E respinga aqui a reforma protestante que estava ocorrendo na Europa, né? E respinga de uma forma, os franceses um pouco tempo, os holandeses um pouco mais. E contam os historiadores que essa parte dos holandeses foi um período que houve uma trégua entre as religiões. Pouco tempo, mas houve, né? E essa trégua fez com que se entendesse um pouco melhor tanto os negros, dos índios, os judeus também, porque vieram para cá muitos dos judeus, né? Na época da colonização, né? E aqui chegam as primeiras organizações da Igreja Cristã Reformada, né? Naquele período, então, foi Você uma... também não consegue mudar. Como? Acho que sou eu que consigo. Mas com a expulsão dos holandeses em 1654, ele passou a ser chamado de herege invasor pelo padre Antônio Vieira, que vivia na Bahia na época da invasão holandesa. Mas a presença do protestantismo, eu vou salientar bem a questão do protestantismo. Vocês estão me ouvindo? O microfone do Mauro está vazando. Ah, tá. Ô, Mauro, fecha seu microfone. Com a questão do protestantismo, vai haver uma mudança muito séria. Se devem dar uma parada, dá, porque eu sei que o tema é tenso, gente. Com a questão do protestantismo, a imigração, a vinda dos protestantes só vai chegar no Brasil com a chegada da corte portuguesa no Brasil. Com essa chegada, começa por causa do quê? Da disputa entre Inglaterra e França. Quem se lembra aí das aulas de histórias, no nosso tempo de escola, né? A Inglaterra se encontrava encurralada pelo bloqueio econômico imposto por Napoleão em 1807, descobriu que podia escoar a sua produção pelos portos brasileiros, né? E forçou João VI a vir para o Brasil, né? Só que com essa vinda trouxe também a religião protestante. Assinou-se um tratado de paz. Nesse tratado de paz, em um dos artigos, estabeleceu que os protestantes deveriam ser tratados aqui com respeito, poderiam ter seus cultos, poderia ter internos e principalmente poderia ter os seus cemitérios, que os cemitérios até então eram só dos católicos, né? Então, esse novo cenário afetou o quadro religioso do Brasil, que era dominado pelo catolicismo, com aqueles respingos que houve, que eu disse agora há pouco, da Holanda e da França, né? Então, a Inglaterra, o que eu estou tentando descrever a partir de agora é que a vinda dos religiosos estavam sempre intercalada com a questão econômica, com a questão política e econômica. Vai ter uma exceção para o Brasil, para o espiritismo, que eu vou dizer daqui a pouco, né? Mesmo com essa questão da Inglaterra ter forçado a vinda
dos protestantes, não impediu que Dom Pedro I proclamasse a primeira Constituição brasileira em nome da Santíssima Trindade, né? A pressão inglesa, nesse momento, não ocorre somente em relação aos produtos, ocorre também em relação à abolição dos escravos. Assim, em 1854, a Lei Eusébio de Queiroz estabeleceu medidas para a repressão ao tráfico de escravos do Império, com o fim de atender às pressões britânicas para a extinção da escravidão no Brasil. Esta lei, no entanto, ela favoreceu o encarecimento da mercadoria, que era a mão de obra escrava. Antes a gente tinha tido a lei de sexagenárias, a lei do ventre livre, mas isso daí não mexeu com a escravatura, porque a escravatura era centrada no homem adulto negro, né? E vai trazer grandes impactos a partir daí. Então, a gente vai dizer que o processo de abolição vai começar nesse período, porque a partir desse período é que centenas de comerciantes ingleses vão estabelecer sede no Brasil, né? E outro fator que contribuiu para a vinda dos missionários estrangeiros, dos religiosos na Europa, no final do século XVIII, foi a questão dos Estados Unidos na virada do século XIX. De tal modo que, nas primeiras décadas desse novo século, foram organizadas muitas sociedades missionárias com o fim de converter almas. E pouca gente sabe que dos 2.000 norte-americanos que nós recebemos aqui no início do século XIX, eram aqueles que haviam perdido na Guerra da Secessão dos Estados Unidos. Então, eles já vieram aqui com mais um grupo com antipatia pelos negros, né? E eles vieram aqui e se estabeleceram aqui e vieram também com seus esquemas religiosos. Em 1858, é fundado o primeiro grupo protestante de origem missionária no Brasil. E em 1862, estabeleceram-se as igrejas presbiterianas e metodistas. Ambas praticavam uma liturgia copiada do modelo americano, que se definia em oposição ao Império. Após 1860, também contribuiu a vinda dos protestantes daqueles países para terras brasileiras. Por quê? Porque essa vinda dos americanos fazia já parte da expansão capitalista norte-americana na América Latina. Assim, os primeiros batistas que chegaram ao Brasil desembarcaram no Rio de Janeiro para trabalhar no café. E a coisa vai ficando mais séria. Por quê? Porque estávamos querendo chegar na abolição. E quando a gente está na escola, a gente tem aquela ideia romântica que os abolicionistas eram os bonzinhos e os não abolicionistas eram os mauzinhos. Mas não era bem assim a coisa, né? Na verdade, não era. Na verdade, os abolicionistas estavam querendo entrar na modernidade. E para entrar na modernidade, não se sabia o que fazer com os negros que aqui estavam, porque os negros representavam já 72% da população, porque a migração de negros que aqui vieram chegou em torno de 4.800.000. Imagine isso, é praticamente quase a cidade de São Paulo inteirinho, né? Foi esse número que chegaram aqui. E eles tinham a ideia que esses grupos que chegassem, eles estavam começando a facilitar as imigrações de estrangeiros, porque ia facilitar a miscigenação. A miscigenação seria uma forma de branquear essa população, que realmente quem chegou aqui foi formando seus feudos e isso não aconteceu, né? E aí nós chegamos no fim da escravidão com o que acontecendo? Acontecendo a coisa mais terrível que poderia acontecer.
Eles estavam prestes a serem libertos e iam ser soltos no século seguinte sem eira e nem beira. Eles saem da situação de escravizados e entram para a situação no século XIX e XX como cidadãos sem direitos, né? Eles foram libertos, principalmente, como eu já disse, para atender os interesses da Inglaterra e principalmente pelo fato de o Brasil querer entrar na modernidade. Agora, o que fazer com os africanos? Era uma questão que não queria calar. Com essa população não era possível acontecer a modernidade. E aí, ele sai da escravidão e não se toca mais no assunto. Assim como nós saímos da ditadura militar e não se falou mais no assunto, não se conversou, a mesma coisa aconteceu em relação à escravidão. Eles entram e não se fala em acertar conta, não se fala em distribuir terras. Os donos do latifúndio, eles foram indenizados. Os negros foram libertos e eles foram indenizados. E os escravos não teve nenhum tipo de indenização, né? E aí, os africanos e seus descendentes, eles passam a ser incluídos no sistema capitalista, no nosso século, da forma mais perversa. Marechal Deodoro inicia a sua proclamação da República e 2 anos ou 1 ano depois, ele estabelece a primeira Constituição e a primeira coisa que se estabelece é o quê? Colocar na clandestinidade, criminalizar as religiões de matrizes africanas. Criminaliza as religiões de matrizes africanas. Os negros não têm direito à educação e principalmente perde o emprego. E surge, eu que trabalhei com família, ainda trabalho nesses anos todos, e surge o modo mais perverso da cultura dos brancos em relação aos negros. Uma família que se desorganizou, uma família que teve essa história, uma família que o chefe da família não tem emprego e a mulher continua empregada no subemprego, e querem que se tenha um modelo de família patriarcal, um modelo de família vitoriana, um modelo de família imaginário, né? E para ter ideia do que acontece nesse final de século, vocês viram o que aconteceu agora há pouco tempo, que passou nas redes sociais, o caso daquela juíza de Curitiba, que estabeleceu a pena em função da cor do réu, né? Nós ficamos assustados, mas não é. Isso daí nada mais é do que um respaldo do começo do século, né? Porque no começo do século a gente vai se lembrar de quem? De Nina Rodrigues. Nina Rodrigues, que foi discípulo de Lombroso e foi mais, vamos dizer, foi mais Lombroso do que o próprio Lombroso, vamos dizer assim, o que aconteceu. Ele defende a tese, primeiro ele tenta defender a tese que o cérebro do negro é diferente do cérebro do branco. Então, que os negros, eles teriam uma predisposição à criminologia, enquanto que os brancos, quando cometiam crime, era apenas um desvio, um acidente. E ele tentou criar um esquema, um código penal diferente para os negros. Não conseguiu. Não teve aqui o apartheid que teve, por exemplo, na África do Sul. Mas ele conseguiu algo pior, que domina o nosso sistema judiciário, pior, no meu ver, né? Ele entrou na onda da miscigenação, mas estabeleceu que uma forma de atender a população negra de uma forma mais cruel e mais, não sei, não estou conseguindo encontrar a palavra, do que a população branca. Então, todo o esquema foi polícia, instituições, fórum, por aí afora, foi institucionalizado de uma forma que o negro passou a ter
o atendimento como se ele fosse um ser anormal, né? E esse sistema do Lombroso, que caiu por terra, né, em torno de 1930, desconsidera, eram teses exploratórias sem comprovação científica. Os negros tinham histórias diferentes, que variavam, como eu já disse no começo, que variavam segundo os locais de origem e os locais de trabalho. Nós não podemos dizer que os negros que aqui chegaram, eram todos iguais. Eles chegaram de locais diferentes, eles foram trabalhar em locais diferentes. Uma coisa era trabalhar no engenho, outra coisa era trabalhar no império, outra coisa era trabalhar vendendo produtos para os seus patrões, né? E tinha diferença até no período da entrada deles aqui no Brasil. Primeiro, por aí, em 1530. Em 1830, já chegaram negros aqui que já eram islamizados e que já sabiam ler e escrever. E tinha uma diferença. Então, nós não podíamos pensar, como não podemos pensar até agora, numa forma uniforme de se relacionar com essa população. Qual é o objetivo fazer isso? Como viver e se aproximarmos e nos irmanarmos cada vez mais. E o racismo científico, ele desaparece na década de 30 do século passado. Mas o que é pior, ele permanece como uma categoria ideológica, que permeia as relações sociais até os dias de hoje. O enquadramento penal das igrejas, das matrizes africanas, iniciou em 1889 e continuou em 1945. Getúlio Vargas reforça o poder da igreja, porque ele dependia dos votos dos católicos na época, né? Mas é importante dizer que, nesse período, surgiu a Frente Negra Brasil. Ela foi criada em 1931, mas logo foi colocada na clandestinidade. Mas o que tem de importante nessa Frente Negra, que foi a primeira a identificar o racismo como de caráter nacional e estrutural. Quanto à Igreja Católica, eu vou abrir um parênteses aqui, que ela merece o destaque, e eu acho que esse destaque até repercutiu nas eleições agora, o surgimento de uma corrente teológica cristã nascida na América Latina a partir de 1971, depois do Concílio do Vaticano II e da Conferência de Medellín, né? que parte da premissa de que o Evangelho exige a opção preferencial pelos pobres e especifica que, para tanto, deve recorrer às ciências humanas. Portanto, ela não parte de textos bíblicos descontextualizados, fora do contexto. Embora não seja marxista, os seus opositores definem como tal. Esse movimento surgiu sobre a égide de Dom João XXIII, mas ele sofreu censuras do João Paulo II e Bento XVI e conta com a compreensão do Papa atual. Os principais nomes dessa corrente do Brasil são Leonardo Boff e Frei Beto, ambos bastante atuantes. Após a condenação da década de 80 do século passado, o movimento deixou de crescer. Eu vou abrir agora, eu vou falar do espiritismo. Se eu tivesse em qualquer outro grupo, nós espíritas, em termos percentuais, não representamos nada em relação a essas matrizes católicas, evangélicas e matrizes africanas. Mas só vou abrir um parênteses, que é para falar que, assim, a forma que o espiritismo chegou no Brasil foi diferenciada. Ele chega no Brasil, conta a história que José Bonifácio tinha interesse nos estudos do fluido vital, né? E começou a conversar sobre o espiritismo já nessa época, né? E começa pela corte. E logo no início do século, no final do século passado, já havia divisão entre os místicos
e os não místicos, né? E é óbvio que quem venceu foram os místicos e que foi liderado no século que se seguiu por Dom Pedro II. Né? Por Dom Pedro II, não, desculpa, os dois são parecidos, pelo Bezerra de Menezes, né? Foi liderado por ele. Mas o que eu quero dizer, não vou mais estender, eu tenho muita coisa aqui, mas eu estou olhando o tempo ali também, né? Como que o Espiritismo se aproximou das populações? Primeiro, ele se aproximou pela mediunidade recentista, e conta aqui assim, que na data de 1923, o Serviço de Mediunidade Recentista da FEB atendeu 400 mil pessoas. Olha só o que é isso. E se aproximou pela campanha Alta de Souza, a forma como se aproximou da população. E da questão política, ele tentou se aproximar, logo no começo, o presidente da FEB tentou se aproximar do Marechal Deodoro da Fonseca. Por quê? O que aconteceu? Nós somos colocados no mesmo balaio de gato. Os grupos espíritas formavam, sempre que discordava de uma ideia, ia formando novos grupos, né? E nesse período do início da República, a perseguição que ocorreu em relação às igrejas de matrizes africanas ocorreu também em relação aos grupos espíritas. Então, fomos proibidos até de abrir casas espíritas, né? Mas em nenhum momento houve solidariedade, porque os dois grupos foram proibidos, né? E essa proibição vai até 1945. Em nenhum momento houve vamos dizer, uma solidariedade entre o grupo espírita e os grupos de matrizes africanas, né? O que eu percebo nessa história é que sempre foi assim. A ideia que permeou desde 1500 é assim: grupos evangélicos do bem, grupos católicos do mal, ou vice-versa. Grupos espíritas do bem, grupos matrizes africanas do mal. Como se o mundo fosse uma divisão entre os bons e os maus. Como se não houvesse aquele leque de abertura. Como se uns fosse o dono exclusivo da verdade e o outro não fosse o dono exclusivo da verdade, né? Então, por que estou falando do racismo? Poderia estar falando do feminismo, poderia estar falando dos gays, poderia estar falando da questão da mulher, porque todos esses grupos, de alguma forma, nós somos, eu como mulher, somos utilizados, subutilizados, somos massacrados pelo sistema capitalista. E como diz o Silvio de Almeida, que essa belezura que surgiu nos últimos tempos, né? Que eu acho ele divino, se não compreendermos o racismo e outras formas de discriminação como parte da exploração e da exploração da sociedade capitalista, nós não vamos chegar a uma nova ordem econômica. E nós estamos precisando dessa nova ordem econômica, porque para entender essa nova ordem econômica, eu quero dizer, é preciso entender o caráter estrutural e sistêmico da crise. E para entender isso, é preciso entender o capitalismo como uma relação social em que todos se unem para produzir mercadorias, com o fim de gerar mais capital. Não há condições do sistema capitalista gerar a humanidade. Não há condições de dizer, se os capitalistas fossem bonzinhos, fosse isso, fosse aquilo, a distribuição ia ser mais justa, né? Porque as necessidades humanas não contam aí, não contam. É necessário cobrir o custo da produção, gera-se um excedente, e esse excedente vai ser utilizado para a aquisição de mais capital. Enfim, o capitalismo está orientado exclusivamente para o acúmulo do capital. As formas de capital, da acumulação de capital, variam de acordo com a região, e quanto mais pobre for a região, maior vai ser a tendência de se manter os processos históricos da escravidão. Por quê? Porque nós sobrevivemos, o capitalismo sobrevive até hoje
com a escravidão. Não é aquela escravidão daquela forma, daquele jeito, mas é uma escravidão que ela permeia todas as relações sociais, né? Nesta relação do capitalismo, o tempo não existe para a própria criação, para o próprio bem-estar, para você aprender, para você produzir conhecimento, para você se relacionar. O tempo é dinheiro. Então, é um sistema perverso. O tempo é dinheiro. E até se pensou que, com o avanço da tecnologia, o tempo que era gasto na tecnologia, o que ia acontecer? Ia ser revertido para os trabalhadores. É óbvio que não foi revertido para os trabalhadores, né? Ele foi revertido e está sendo revertido para o acúmulo de mais capital. O que eu quero dizer é que uma relação de troca mercantil dessa natureza não se constrói sem intervenção estatal e sem uma ideologia que nos faz acreditar que isso é o melhor para todos nós. Tanto é que, quando vem mudanças das leis trabalhistas, o que acontece? Até nós, até que uma parte da população pobre e sofrida acaba defendendo, porque não, é melhor estar assim, é melhor estar empregado, é melhor do que não ter nada. É melhor ser escravo. Na verdade, estamos dizendo ainda, é melhor ser escravo do que não ter nada, né? E nós estamos vivendo agora essa correlação de força. E esse sistema ele é tão perverso que ele nos faz crer que, se não houvesse corrupção, se não houvesse ganância, ou o que é pior, coloca no pobre, coloca na população a responsabilidade por se encontrar na situação que está. E sempre traz à tona a questão da meritocracia, que é perversa a questão da meritocracia, né? Porque o que acontece? Você conhece fulano? Você conhece esse trânsito? Eles venceram. Né? Se você agir assim, você teria vencido, né? E o sistema capitalista nos faz crer ainda que a desigualdade é consequência de nossas diferenças pessoais ao justificar a concentração de riqueza nas mãos de poucos, como se esta fosse responsável pelo aumento da miséria. Acontece que nenhum sistema sobrevive assim. Está previsto que o sistema capitalista teve 3 crises, que eu não vou discorrer sobre ela, que não vai dar tempo, que foi a crise logo no final do século XIX, a de 1929, e a que nós estamos vivendo agora, que começou em 1970. E nessas 3 crises, os ricos ficaram mais ricos e os pobres ficaram mais pobres. Os dados aí de economistas, os dados históricos mostram isso, né? Vamos lá. Vou pular, porque senão eu não consigo chegar onde precisa, né? Eu vou também abrir com relação uma polêmica que tem relação, antes de entrar no quadro atual da situação dos negros no Brasil, eu vou fazer uma menção sobre o espiritismo e a escravidão, que é diferente do que eu falei agora do movimento espírita. Embora Kardec não se aprofunde na origem das desigualdades das riquezas, ele é categórico em dizer que ela não faz parte das leis naturais, sendo, portanto, produto das relações humanas e, como tal, devem ser aperfeiçoadas. Com relação à escravidão, isso é a minha leitura, depois todos vocês podem contestar. Ele, embora mostre indícios de que pode haver raça superior a outra, mas, em hipótese alguma, ele defende a escravidão. Até dizendo assim, tem uma pergunta lá que ele diz assim: mas é necessária escravidão por causa que eles precisam ser escravos, e se não houvesse escravidão estaria em pior situação. Os espíritos reiteram seu posicionamento e eles afirmam assim: muitos são bem tratados, como são bem tratados os bulls, os maquinários e por aí afora, né?
Ele define a escravidão como abuso de força e que desde o advento do cristianismo não tem justificativa. E com relação à liberdade de consciência, ele afirma que, em hipótese alguma, se deva impor a religião a alguém. Ele fala, convicção não se impõe. E a religião que vai sobreviver é aquela que vai abranger todas as relações humanas, que é a caridade. E eu sempre lembro, eu gosto da definição de caridade do Espiritismo, que é a base da relação humana, que é a questão benevolência para com todos, perdão das ofensas e indulgência. Essa definição de caridade, para mim, é supimpa, né? E ele apresenta teses anticapitalistas, Kardec, também, ao afirmar que o verdadeiro bem-estar consiste no emprego do tempo ao seu modo, até palavras textuais de Kardec, e não em realizar um trabalho para o qual não se tem nenhum gosto, né? E ele entende também a educação como primordial para todos, né? Eu acho assim, por que eu trago isso nesse texto tão árido? Porque nós temos dentro dos nossos grupos condições de avançar nessas temáticas e de avançar e fazer novas propostas no mundo em que nós estamos vivendo. Então, quase chegando à conclusão, então a gente nota que a discriminação contra os negros foi construída desde a sua chegada no Brasil a partir do Estado e das religiões, né? Chama a atenção o fato dos negros, ao final da escravidão, não serem considerados aptos para receberem terras com a justificativa que não tinham condições mentais para tanto, sendo que foram eles que construíram o Brasil de 1500 e pouco até 2000, né? Não foi contemplado em hipótese nenhuma. E a outra questão importante também, com relação às religiões que nós estamos vivendo agora, eu li um texto agora, eu acho que foi no CPDOC, no Grupo Humanista, que diz assim, nós jogamos muita responsabilidade sobre os fundamentalistas, que é da religião pentecostal, dos grupos pentecostais. Mas quem está no poder mesmo não são eles, são os batistas, são os presbiterianos e por aí afora. E esses grupos avançaram e têm avançado, o historiador ele analisa da seguinte forma, que foi dada a essa população uma forma de se manifestar e de falar o que eles são. É como se desse para eles eles podem falar, mas eles têm uma cidadania, mas não têm direitos. Eles podem, então, e eles se sentem bem nesses grupos, né? E agora, os pentecostalistas foram trazidos dos Estados Unidos. E os dados da última eleição mostram que há católicos seguindo mais líderes evangélicos que o próprio Papa. E eu creio que a mesma reflexão a gente pode fazer com relação aos espíritas. Porque se a gente fosse pegar esse caso que houve com relação todo mundo contra o aborto da menina dos 10 anos que foi estuprada pela família durante 4 anos, com certeza ele estaria nos espíritos também, fundamentalistas, não tenho dúvida nenhuma. Alguém tem dúvida aí que estaria lá? Eu não tenho dúvida. Então, o que eu quero dizer é que esse fundamentalismo independe de credo. Ele faz mais parte do imaginário do Estado e da ideologia que nos está sendo desde o início do Brasil colônia, né? Cabe destacar que o trabalho compulsório e o tráfico de pessoas continua existindo no Brasil atual, né? O Brasil foi condenado por uma Corte Internacional por esse crime contra a humanidade em 2016 e em 2017, o que faz Michel Temer? Ele proíbe a divulgação dos dados. Aqui se resolve aqui, a coisa não se resolve, vamos proibir a divulgação de dados, né? Vou pular mais algumas coisas aqui. Então, agora nós vamos ao estado de arte atual. Que, assim, não há como negar que a hegemonia branca tem sido responsável pelo sofrimento da população africana e seus descendentes. Ou seja, a irracionalidade do racismo ainda continua.
conforme cenas coloniais são recriadas cotidianamente. E atuar no cotidiano é o nosso papel, não é? Então, vamos ao estado de arte atual. A cada 23 minutos, jovens negros são molestados ou mortos no Brasil. Dados do Atlas da Violência de 2018 mostram que 40,2% de homicídios são de negros contra 16% de brancos, sendo que a média de homicídios é de 30%. Mapa apresentado pelo Ministério da Saúde em 2016 aponta que a taxa de mortalidade por suicídio entre jovens negros aumentou em 12%, passou de 4,88 para 5,8, enquanto que de brancos de 3,75 para 3,71. E o mais triste, o racismo gineco-obstétrico. Esse racismo é terrível, é como se tivesse para dizer aí, por que você está me trazendo mais um aqui? 80% das vítimas de mortalidade materna são de negras, contrapondo a 46,2% de mulheres brancas, destacando ainda que apenas 23% das negras tiveram direito a acompanhamento no parto. E nem vou dizer aqui o que elas ouvem quando gritam nos partos, né? A taxa de mortalidade materna, 68,8% em cada 100 mil nascidos vivos são de negros, contra 50,6% são brancos. Acompanhamento pré-natal, 74,5% das mulheres brancas o fizeram, 6 consultas, contrapondo a 55% das mulheres negras. E na pandemia que ora vivemos, 65% morreram em hospitais públicos, esse dado do mês passado, né? Não sei como está hoje, sendo que desses 59% são negros e negras, e 31% sem identificação. Vestígios. Ao determinadas ocupações essenciais que deveriam permanecer em isolamento social, vocês lembram que o prefeito do Pará incluiu as empregadas domésticas como essenciais. Não precisamos ser um gênio para saber qual é a cor predominante dessas empregadas domésticas. Uma colega minha, ela fez um trabalho de pesquisa na creche da USP, que estava sendo observada. Crianças brancas eram 6 vezes mais elogiadas que as crianças negras, isso sabendo que estavam sendo observadas, né? E é curioso perceber como a sociedade é seletiva em sua solidariedade. Vocês lembram que todos se comoveram com os jovens mortos no incêndio da Boate Kiss, né? Agora, quando foi aqui no Paraisópolis, o que a gente ouviu falar, inclusive nas redes sociais e de outras pessoas, o que aqueles jovens estavam fazendo ali naquela hora? Estavam se divertindo, né, gente? O que eles queriam que eles estivessem fazendo, né? A sociedade também se solidariza quando se chuta Nossa Senhora Aparecida, mostrando a maior crença católica. Mas, quando cultos e matrizes africanas são chutados, ainda é difícil até registrar o boletim de ocorrência, porque a pergunta que se faz é a seguinte: você estava lá fazendo macumba? Né? E é possível que todos nós, em nossas áreas de trabalho, em nossas famílias também, né, tenhamos outras informações a respeito como o racismo persiste no nosso cotidiano. E antes que alguém me diga que o número de negros é maior que o de brancos, é por isso que aquela porcentagem, as estatísticas levam isso em consideração. Parafraseando Carlos Drummond de Andrade, vivemos tempo de homem partido. Em relação ao convencimento religioso, Contardo Caligares, ele apresenta uma visão pessimista, que a gente quer convencer outros a serem da nossa religião, porque a gente argumenta que convencer o outro a assumir essa religião é como querer que o outro assuma o seu modo de viver a repressão interior. Eu não partilho dessa ideia, embora eu acho que existe isso. Eu parto do princípio de que assumir uma religião ou uma filosofia de vida é a opção de vida. E
todas devem ser respeitadas. E Kardec vai além, dizendo que convicção não se impõe, né? Portanto, encerrando, é necessário, primeiro, desvendar o racismo que ainda existe em nós. Segundo pesquisa da Datafolha, 89% acredita que tem racismo, enquanto 90% negam que são racistas. A conta não bate, né? A conta não bate. Então, o que propõe? Primeiro, tornar visível na atualidade as tramas tecidas pelo racismo no cotidiano. Na escola, nas igrejas, nas ruas, e por aí afora. Identificar como o racismo se perpetua em nós, descendente de africano ou não. Porque esse racismo, ele desumanizou brancos e negros. Porque não é possível desumanizar um sem desumanizar o outro. Desconstruir o mito da igualdade racial é tirar a máscara do racismo. Está em sintonia com todos os grupos e subalternidades, como eu disse no começo, que são a população descartável. Que o capitalismo, para sobreviver, ele necessita dessa mão de obra descartável. Quando eu fiz faculdade, a gente falava de mão de obra descartável. Agora não é nem descartável. Agora a gente falava reserva de mão de obra. Agora é mão de obra descartável, né? Aprender a estar junto com essa população. Fala-se tanto de Paulo Freire e se conhece tão pouco dele. É a partir de olhar o mundo do outro que se constrói um outro mundo. Essa tese na educação revolucionaria o ensino. Eu vou usar as palavras do sociólogo Davis Mendes Faustino, que ele diz assim: nós não somos o caminho, a verdade e a vida para os negros. Nós não somos mesmo. Porque se nós fôssemos, nós não teríamos mantido essa ideologia, né? Essa referência serviu de base ao relacionamento entre brancos e negros por século. Agora, também promissora. É promissor que nos últimos anos os africanos estão deixando de serem objetos de estudos, eles estão sendo sujeitos de sua história. Na academia, eles estão entrando cada vez mais. A lei de cotas e o Estatuto da Igualdade Racial, é óbvio que ajuda muito nisso, né? E agora, finalizando, para fazer isso, eu participei do curso de extensão dos direitos humanos, saúde mental e racismo, promovido pela Defensoria Pública do Rio de Janeiro, em parceria com a Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde eu me conheci um pouco sobre Francis Omar Fanon, que é importante para quem trabalha com psicologia e trabalha no SUS e trabalha com a população de uma forma geral, né? E com outros autores negros. A maioria dos autores com quem eu trabalhei aqui, com exceção da história das religiões, são de autores negros. O que eu vou falar agora, eu sempre me emociono, mas eu vou falar. Torna-se de vital importância para a construção de uma nova economia que o mundo seja digno para todas as vidas humanas. E é na travessia, na passagem, no inacabado e inconcluso, e no permanentemente incompleto, no atravessar sem chegar, que está presente o nosso modo de ser, nos perigos do indefinido e da liminalidade. Por isso, viver é perigoso. Zequinha. Marina, muito obrigada, viu? Obrigado aí pelas suas palavras, aí pela viagem na história. Ó, também sou da Penha, viu, Mauro? Ó, agora você está orgulhosa e detalhe, de ser da Penha, eu não né? abandonei a Penha, eu continuo aqui. Vamos fazer um movimento. Volta, Marina, volta. Bom, Marina, fabulosa mais uma vez a sua manifestação e quero agradecer desde já pela sua contribuição. Essa palestra está sendo gravada e vai ser disponibilizada depois no nosso canal do YouTube.
Agora temos alguns minutos para as pessoas poderem fazer questões e discutir com a Marina. Não temos nenhuma questão específica no nosso chat. Então, vou ver quem quer falar. A Jacira quer falar, por favor. Oi, Marina, tudo bem? Tudo bom. Bom, antes de tudo, Marina, quero cumprimentá-la por essa aula, né, sensacional que você deu, muito legal. Voltar um pouco na história, recordar um pouco do que de fato aconteceu, conhecer até detalhes que às vezes a gente não conheceu e refletir sobre a importância desse tema, né? Eu queria colocar para você refletir com a gente, Marina, uma situação que eu vivenciei agora recentemente. Por conta do trabalho na Fundação Porta Aberta, eu recebo muitas ofertas para participar em lives que tratam de diversos assuntos. E aí eu me inscrevi num curso que teria várias lives a respeito de negritude e periferia. E eu observei que eram mulheres negras, lutadoras, né, da dignificação dos negros e da combate a esse racismo estrutural que a gente vive. E, assim, muito empoderadas, com muito conhecimento e tudo mais. Mas sabe o que eu notei? Que elas revelavam um preconceito absurdo contra o branco. Por exemplo, tem muitas pessoas brancas que não são racistas. De fato, não sei se não são, porque isso é estrutural, está na nossa essência, a gente traz isso na nossa cultura. Por mais que a gente lute, talvez sejamos de verdade, mas tem muita gente alinhada com essa luta contra o racismo, muitos brancos. E eu notei que elas não reconhecem muito esse lugar do branco. Que você diria para a gente sobre isso? Eu fiquei um pouco assustada, porque elas estavam muito fechadas nelas mesmas e elas não davam muito ouvido para branco, não. Ali, branco não tinha muita... Não, eu vou falar o que eu ouvi deles mesmos, né? Na verdade, eles não se sabe ainda o que fazer com os brancos nessa história, né? Porque nós participamos dessa construção e eles estão com dificuldade de lidar com isso. Porque nós estamos nessa construção de 500 anos do racismo. O modo mais simbólico que eu vi do racismo foi quando, nos Estados Unidos, quando ocorreu quando os brancos formaram uma frente em relação aos negros para os guardas não massacrarem os negros. Porque os policiais lá sabem massacrar os negros, mas não sabem o que fazer com os brancos. Então, ali começou-se a pensar numa forma de solidariedade. Então, essa forma de solidariedade precisa ser construída. Eu, por exemplo, não faço parte de nenhum movimento relacionado ao racismo. O que eu construí na minha vida foi como eu percebi desde sempre como o racismo está no nosso dia a dia. Isso não, se alguém não vê isso, ainda vive no mundo da fantasia, porque está aí, está para os olhos vistos. Nós estamos vendo pelos jovens negros que estão aí, eu estou imaginando o sofrimento de uma mãe, que eu vi também muito no fórum, como se tira a criança fácil de mãe negra, não é verdade? Você trabalhou no fórum e a gente via isso. E os mesmos critérios não são para as mulheres brancas. Então, o que eu quero dizer é que essa forma precisa ser construída. Eles estão também tentando encontrar um caminho. Eu sinto isso neles. Porque é muitos anos de construção. Muitos anos. O que eu contei aqui, é óbvio que
cada trecho desse se dava um curso, né? Eu sei disso. Mas foi uma construção muito solidificada, a construção do racismo, né? E nós estamos praticamente discutindo acabar-se o mito, praticamente foi com o Estatuto da Igualdade Racial, né? Foi que começou a vir o assunto mais à tona, porque antes a gente negava. Eu não era racista e negava que era racista, mas não percebi o quanto que eu ainda tinha de racismo dentro de mim. Então a gente tem. À medida que eu faço qualquer tipo de diferenciação, tem. E fora as injustiças sociais, né? Então, é uma construção, Jacira, não é uma tarefa fácil. Bom, Marina, eu queria comentar uma coisa assim, eu tenho certeza que o racismo existe, né? Eu sou casada com um negro e, apesar que meu marido, assim, eu acho que é um cara que não se importa com isso, então, se alguém chamar ele de negão, para ele tanto faz. Ele é uma pessoa que não se importa, pelo menos nunca comentou comigo, mas eu vivi uma situação na faculdade que me deixou assim muito, muito, mas muito, muito triste e ao mesmo tempo irritada, porque eu tive um aluno que eu não sabia que cor ele era, e assim, o racismo sempre foi uma luta, assim como a homofobia sempre foi uma luta, assim, para mim é uma luta. Eu sinto isso dentro de mim. Eu tenho que lutar contra isso. E o aluno, ele comprou o TCC, ele comprou o trabalho lá de conclusão de curso e era a minha matéria, eu era orientadora e eu acabei desconfiando e depois, de fato, eu acabei descobrindo que sim. E o aluno entrou na faculdade, no Reclame Aqui, no Twitter, dizendo que a faculdade era racista. Ele não citou meu nome, mas é óbvio, né? Que a gente era racista, que não queria que ele se formasse, porque ele era um negro, eu nem sabia a cor da criatura, né? Então, eu vejo também que algumas pessoas estragam essa luta, que é uma luta de muitas pessoas, inclusive minha, e que essas pessoas usam a cor para achar que tem que ganhar alguma vantagem com isso, entendeu? Então, na verdade, ele queria passar com o TCC comprado, que ele nem sabia o que era, e aí ele me disse assim, você não está me passando porque eu sou negro. Sim. Não, você falou uma coisa importante, não é possível endeusar nem de um lado nem de outro. Todos nós somos seres humanos e somos diferentes. Quem estuda Fanon percebe isso nitidamente, né? Nós não podemos pensar como grupos homogêneos das vítimas e dos algozes, né? Um termo muito usado no movimento espírita. Não dá para endeusar. Então, há utilização, sim, há utilização dos dois lados, não tem dúvida nenhuma. Isso faz parte. Se eu não quiser enxergar isso, é uma forma de racismo. Se eu quiser cobrir os erros, é uma forma de racismo. Aí o movimento é o contrário. Se você cobrisse isso em função da cor dele, você seria racista. Entendeu? Então, sim, não tenho dúvida, Angélica, dos dois lados. Isso não é possível endeusar dos dois lados. Marina, a gente nota que, às vezes, a gente acaba caindo na discussão da pessoalização do problema, né? Mas tal pessoa tem uma atitude inadequada, seja ela branca ou negra. Tal pessoa fez tal coisa, etc., né? Eu achei muito interessante você trazer a questão de que nós estamos falando de um problema estrutural, né? Não é a análise da atitude de uma ou outra pessoa que está em jogo, é a análise da estrutura que nós criamos socialmente e que faz com que se perpetue uma situação, né? Você entende dessa maneira? Sim, isso mesmo. E trabalhar essa estrutura é um desafio, porque o que vai acontecer nesse período? Nós vamos viver o maior massacre que tem. Né? O pessoal fala assim, período da pandemia vai fazer os seres humanos melhores.
período pós-pandemia vai aumentar a distância entre pobres e ricos, vai aumentar essas questões estruturais. Então, está na hora de a gente agir na quebra dessas estruturas. A questão de individualizar as situações é um raciocínio capitalista, e colocar responsabilidade em fulano, cicrano, beltrano, seja na questão da corrupção, seja na questão de se é pobre porque não se esforçou. Não é verdade, a questão é estrutural, eu enxergo dessa maneira assim. Não. O Álvaro quer falar. Álvaro, cadê você, Álvaro? Você está aí? Oi, Marina. Olá. Querida. Marina, você sabia que você foi minha primeira professora de escola de moral cristã? Sabia! Não era catecismo, Álvaro? Era moral cristã. Catecismo foi você, Mauro. Já era escola de moral cristã. Foi mudando nome. E eu lembro que eu dava aula para vocês e para o Álvaro com as poesias da Cecília Meirelles. Sim, sim. Querida Marina, queridos amigos, eu tenho descendência negra, eu sou negro. Meu avô era negro, casou com uma italiana branca. E eu vivo... Conheci seu avô. Conheceu meu avô, né? Conheci meu avô. E o tema maravilhoso, Marina. Parabéns aí para quem escolheu o tema, quem escolheu a Marina, e parabéns, Marina. Eu queria fazer na realidade, mais pedir um conselho para você, Marina, porque a gente fica bastante confuso com relação a como se portar. Eu sou um executivo de uma empresa na área da saúde, e eu fiquei muito magoado essa semana que aconteceu. Nós demitimos uma funcionária e a gente faz a entrevista demissional dela. E na hora de fazer a entrevista demissional dela, a gente tem uma profissional de RH que faz isso. Ela falou que ela ficou em dúvida se ia processar a empresa ou não por racismo, porque eu, certa vez, elogiei o cabelo dela, que ela tinha o cabelo afro, e eu falei que o cabelo dela era lindo, e ela disse que ela não poderia ser destacada no meio por um cabelo afro. E na entrevista demissional ela disse assim: olha, eu poderia ter processado você. Eu fiquei bem magoado com isso, eu fiquei chateado, né? Poxa vida, né? A gente tem o maior cuidado, né? A gente tem muito cuidado, e mesmo assim, às vezes, a gente está sujeito. Então, mesmo... Eu não gostaria de desconsiderar as questões estruturais que o Mauro citou, mas eu creio que de uns anos para cá a gente está vivendo um momento também de exagero das duas partes. A minha esposa é pedagoga. Numa discussão dela numa sala de professores, uma professora disse: vamos esclarecer. E a negra que estava lá disse assim: esclarecer não. Esclarecer é uma palavra racista. E então, o que eu quero dizer para você é assim: como que a gente deve se portar com esse pessoal que a gente apoia? Meu Deus, a gente apoia muito esse pessoal que quer defender os direitos dos negros, as injustiças que os negros sofrem nesse país e tudo. Mas, assim, estou abrindo meu coração aqui para você, Marina, que a gente fica em dúvida de como reagir diante disso tudo. Álvaro, não é uma situação fácil. Nós estamos vivendo novos tempos. E tomar cuidado com o vocabulário é um cuidado que está merecendo, não é só essas palavras, a palavra denegrir também é uma palavra que a gente tem que usar cuidado. A questão do cabelo sempre foi crucial. Eu lembro que tinha uma colega que chegava lá de cabelo armado,
professora falava que tinha piolho, mandava pentear o cabelo, mandava a mãe prender o cabelo da criança. Então, foi crucial também, né? Nós vamos ter esse policial, cada vez mais, nós vamos ter de entender, nós vamos ter de aperfeiçoar o nosso conhecimento, nós vamos ter de entender esse mundo, que não é uma tarefa fácil, não é, porque está se vivendo agora também um momento que vem tudo à tona, e depois as coisas vão chegando ao seu lugar. Mas é importante que a gente fique atento ao nosso palavreado, sim, viu? Não tem nosso palavreado, que às vezes a gente não fala com a intenção, mas denota, é o cuidado. Eu entendo você, porque às vezes também tenho esse... todo momento eu tenho de me policiar, todo momento, porque nós herdamos palavras. Eu cresci ouvindo assim que os europeus eram trabalhadores e os brasileiros não eram. Brasileiros quem eram? Os mestiços. Não é verdade? E era uma situação assim, a minha família, quando veio para o Brasil, veio fugindo da guerra, precisava economizar, queria trabalhar, vinha com outra conotação. Aqui estava um povo que tiraram o trabalho deles e passaram para nós. Então, entendeu? São conotações diferentes. Agora, a pessoa em si, no individual, é difícil entender, entende? A gente precisa politizar cada vez mais as nossas atitudes. A gente precisa estar atento, não tem outro caminho de estar atento. Marina, pois não, Álvaro. Eu gostaria só de te perguntar uma coisa. Hoje eu estou questionador e polêmico, hein? Marina, você sabe que o Kardec, nas suas colocações, em algumas situações, ele colocou os negros como selvagens africanos, como espíritos inferiores. Você tem ciência disso? Tenho, eu abordei sobre isso na palestra agora. Eu abordei. Kardec, em relação a isto, ele partilhou das ideias da França, mas como eu citei, mas o posicionamento do espiritismo em relação ao trabalho que a Paulinha me chamou a atenção agora, que não era dos escravos, mas dos escravizados, ele tinha uma conotação totalmente diferente, de respeito, de ser totalmente contra a escravidão, enfim, ele teve essa influência, sim. Ele teve essa influência. Um abraço, Marina. Um abraço. Desculpa perturbar vocês aí. Dá tempo de eu fazer uma colocação para a Marina? Dá, Suzete. Tem uma pergunta, tem uma pessoa que pediu para falar, logo em seguida você fala, que a pessoa está identificada como Casa do Caminho, de Campinas. Pode falar, por favor. É o Plínio, né? É o próprio Plínio? É o Plínio que está falando. Epa! Pois não. Tudo bem? É o seguinte, não, como vocês colocaram, a questão não é pessoal, não é individualizada, é uma questão estrutural. Nós todos nós somos, sem assumir ou assumindo, nós todos somos racistas. Por quê? Porque nós somos parte de uma sociedade que compomos uma certa forma de pensar, e aí não tem como a gente negar o fato de que nós contribuímos de alguma forma, né? Contribuímos com essa questão. E essas coisas que se escutam, por exemplo, essas situações que a gente escuta agora, sabe, que nem a Jacira colocou e que nem o Álvaro colocou, é uma situação natural. Imagina você durante trocentos anos, vários séculos aí, você escutando esse tipo de coisa, tá? E quando se devolve agora, é mais ou menos uma situação natural, mas faz parte. Agora, o que não dá para negar é de que nós não vamos conseguir fazer com que essa situação se resolva sem considerar o fato de que nós vamos ter que estar... Eu não quero colocar na questão, sabe, evoluir, porque vem por trás dessa história uma história espírita dizendo o seguinte, que a evolução é um processo que nós todos vamos passar e atingir e tudo mais, né? Mas essa questão, sabe, é uma questão que faz parte de um processo de progressão da sociedade e que vai
vai desembocar numa situação em que nós precisamos. Não existe, sabe, não existe racismo, por isso que, sabe, não existe racismo do negro para com o branco. Por quê? Porque o racismo é uma coisa que foi imposta do branco para o negro, ou seja, tá aí os números comprovam isso, o número de assassinatos, de pessoas presas, sabe, de gente, não é porque o negro, nós já fomos negros, a gente sabe que eu já fui negro, já fui branco, já sabe, fui isso, fui aquilo, então não é isso que vai fazer a diferença. A diferença é admitir que somos uma sociedade racista, né, e que nós precisamos encontrar caminhos para isso. Ou seja, caminhos que possam levar a gente ter uma relação mais harmônica, considerando as diferenças que existem entre nós de todo tipo, inclusive intelectuais, culturais e assim por diante. Perfeito. Obrigada, Plínio. Ótimo, é isso mesmo. Não existe, o racismo não existe racismo das minorias. É minoria em termos de ideologia, mas é maioria em termos de número. Não existe mesmo. Suzete. Oi. Eu só gostaria de colocar, recentemente nós estudamos lá no nosso centro, e aí uma pessoa trouxe a questão do colorismo, né? Eu nunca tinha ouvido falar desse, e também do termo tinto e retinto, não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, que é as diversas tonalidades do negro, que vai do branco, do moreno claro até o mais negro, que é o tinto e o retinto, e esse colorismo. E também a questão do preconceito que existe dentro desse tinto e retinto, dentro dessas tonalidades entre eles mesmos, né? Então é uma coisa interessante também para a gente estudar, porque não é só entre o branco e o negro, né? Então é entre eles mesmos, então também. Mas é verdade, Suzete, mas é porque é produto dessa época da miscigenação, porque o que se queria era o branqueamento das raças, que não deu. Então, quanto menos negro for, quanto mais escuro nós fôssemos, menor seria a chance do Brasil progredir. Menor seria a chance. Então, essa ideia foi vendendo e realmente existe o mais negro, o menos negro. Mas agora, com esse movimento, a grande maioria está se colocando como negra. Por isso até que está aumentando a porcentagem em relação aos negros. Até o último recenseamento, o número de negros era menor, não tinha sentido isso. E agora está mais ou menos no mesmo patamar. Suzete, só mais uma pergunta. A Paula pergunta como é o nome do autor que você citou para os psicólogos estudarem? É o Fanon. É o Fanon, é o Francis Fanon. Francis Fanon, que inclusive a Defensoria Negra, que está fazendo esse curso, eles tiveram 4 aulas e vão ter mais 4, que é um curso de racismo e saúde mental, que está falando do sofrimento dos negros. E ele fez parte do movimento da reforma psiquiátrica junto com Basaglia, mas interessante que aqui no Brasil ele foi omitido, ele se apagou. E ele está sendo muito estudado agora. É o Francis Fanon. Mais uma pergunta que o Álvaro quer fazer e depois nós vamos ter que encerrar, que o tempo está estourado já. O Álvaro vai fazer outra pergunta? Vou sim, Mauro. Eu queria só lembrar a todos, né, de que toda essa situação que o Brasil viveu, eu estou assim apaixonado pela palestra da Marina, né? Toda a vivência que o negro viveu até aqui, ela construiu uma mentalidade no negro oprimido, e essa mentalidade ela tem reações, e essas reações elas precisam ser compreendidas pelos brancos, que têm que ter um compromisso de resgatar
e até mesmo eu acho que é um resgate mesmo da situação da opressão que os nossos antepassados brancos fizeram. E eu queria assim parabenizar a Marina nas colocações dela, porém eu queria também deixar muito claro na minha visão, né, de que os negros hoje estão tendo um espaço melhor do que eles tinham há 20 anos atrás, há 15 anos atrás. E que as coisas são conquistadas aos degraus, degrau por degrau, né? A gente ter uma jornalista âncora como a Maju na Globo, ela tem um significado comercial para a Globo, ok? Mas também é um significado de conquista. Eu percebo que na CNN também eles têm jornalistas negros, as novelas têm cota, e isso é por causa da luta, que essa luta deve continuar e que eu apoio 200% todo esse trabalho. Não na condição de herói, né, entre aquela situação daquele triângulo muito perigoso, que é a vítima, o algoz, e aparece o herói para salvar. Eu não quero ter esse papel de herói, né? Eu acho que o protagonista é o negro e é ele que deve conquistar esse espaço. Eu, como executivo, digo a vocês, 0,001% dos executivos do Brasil são negros. A hegemonia dos caucasianos em cargos de diretoria nas empresas é muito marcante. Vocês não têm noção. Eu estudei numa escola que não tinha nenhum negro. Uma turma de 80 estudantes de engenharia na Unicamp, não tinha nenhum negro. Eu era o mais moreno de todos. E eu vejo que hoje houve sim um progresso, um pequeno progresso, muita coisa para se fazer. Então, parabéns aí a todo mundo que organizou o evento e estou apaixonado aí pela palestra. Marina, suas palavras finais, por favor. Primeiro, muito feliz por estar aqui com vocês, encontrar amigos antigos aqui, pessoal que a gente conhece na história. Amigos é bem isso mesmo que a gente fala, né? A gente fica anos sem se ver e quando se vê parece que foi ontem que a gente se viu, né? É bem essa história. Agradecer ao pessoal do Centro Espírita Allan Kardec que esteve aqui presente, né? Que eu fiz um curso junto com eles e muitos estão aqui, a Beth, o Edemir e outros aqui que eu estou vendo, que eu estou vendo o nome. E falar, né, que nós estamos numa luta, que um mundo melhor não cai do céu, um mundo melhor é uma construção, e que todos nós podemos fazer parte dessa construção e continuar por essa vida fora, né? Que viver é isso, destruir mitos e construir novos horizontes de vida. Muito obrigada a todos. Passo a bola para Camila. Bom, gente, Marina, parabéns. Eu estou aqui extasiada de ouvi-la. É muito bom ter a participação de todos vocês. Eu, enquanto negra, né, de família paterna toda negra, não tenho dúvidas da importância que é a gente discutir sobre isso, falar sobre isso. Concordo com inúmeras falas, né, principalmente a questão da cultura que nós temos enraizada do racismo. Então é importante que a gente dia a dia venha se analisando, venha se controlando para evitar esse tipo de situação, né? Temos todos nós, fato que nós temos atitudes racistas e estamos aí buscando e lutando para vencer essa questão. Então, muito obrigada pela participação, foi um prazer. Espero vê-la mais vezes.
Convido a todos para participarem da palestra da próxima semana, que será feita pela Alcione e o grupo de estudos GELP, no qual ela frequenta. Só para reforçar, o link das palestras, eles são sempre os mesmos. Então, na dúvida, pega o link da palestra da semana passada, não tem problema, vai cair na sala do mesmo jeito, tá? Mas a gente vai divulgando, sempre com uma certa antecedência para que vocês participem. Essa palestra está sendo gravada. Amanhã mesmo a gente já sobe para o canal do YouTube. Para quem não conseguiu assistir, vocês possam compartilhar também. Então, muito obrigada a todos. Tenham uma boa noite e um ótimo finzinho de semana. Mauro, seu áudio está fechado. Seu áudio. Estou colocando agora no chat o link do nosso canal do YouTube, que eu prometi e agora que eu estou lembrando de fazer. Tá? Então, quem quiser, copia o link do nosso canal do YouTube, que tem todas as palestras gravadas. Legal. Obrigada, gente. Obrigada a todos. Boa noite.